Quase derrubei tudo. Faz muito tempo que eu não faço. Muito plástico, muita coisa. Na verdade, isso é só o meu testezinho de câmera que eu faço sempre. Mas, nossa, a pandemia tem me deixado muito mais tranquilo na frente da câmera. Porque, no mínimo uma vez por semana, eu passo na frente de uma câmera, seja na aula ou quando eu preciso de alguma coisa pro trabalho, que é mais raro. Mas, pra aula, toda semana, então eu tô na frente da webcam, falando com o meu professor, com a turma, enfim. Ou com alguma reunião do projeto de pesquisa do semestre, que esse semestre a gente tem um seminário para apresentar. Então tem sido mais tranquilo. Antes eu ficava uma meia hora antes de ligar uma câmera e começar a pensar em alguma coisa. Agora pelo menos estou mais tranquilo nessa parte. Roteiro na mão. Café, porque domingo de manhã sem café não dá. Domingo de manhã não. Já é 1h04 da tarde, que não tem ninguém em casa. E agora que eu comecei a fazer isso quando eu acordei de manhã, então até a hora que eu começar, depois eu vou comer alguma coisa. Estamos de volta, finalmente, depois de muito tempo. Oi, eu sou o Anderson e desde que esse último vídeo foi postado, muita coisa mudou. E eu acho que a coisa que eu mais me arrependo nesse período foi de ter deixado esse projeto do canal de lado, porque era uma coisa que eu realmente queria fazer. E acabou que eu precisei ter que deixar ele de lado. Talvez se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, não tivesse deixado, mas realmente as coisas começaram a se complicar, uma coisa foi puxando a outra, e eu acabei tendo que deixar ele de lado. E isso é um dos arrependimentos que eu tenho desse período. As coisas elas ainda estão em transformação, mas eu precisava realmente abrir essa janela, mesmo que virtual, e olhar pra fora, sabe? Porque realmente, bom, eu vou desenvolver isso no decorrer do nosso assunto. Eu meio que tracei uma linha do tempo para mim não me perder nesse sentido. E eu comecei em 2019 o meu curso de cabeleireiro na Embeleze. Foi tanto abre e fecha da escola que eu ainda estudo lá. Porque a escola funciona de acordo com a bandeira de distanciamento social, então quando a bandeira muda para uma situação de restrição mais rígida, então a escola fecha e para ela retornar é todo um protocolo, então acabou que o meu curso se prolongou além do esperado. Não que eu acho isso errado, acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar na saúde, na proteção das pessoas, seja alunos, funcionários, as pessoas que vão lá para a nossa agenda de modelos, mas realmente eu não estava programado para ainda estar já quase na metade de 2021 ainda estudando lá. Porque eu entrei em setembro de 2019 e era para eu ter me formado ano passado. Eu me mudei, então esse fundo que vocês estão vendo aqui não é o fundo do vídeo anterior. Eu já não moro mais naquela casa. Isso foi um dos motivos pelo qual eu tive que frear o canal, porque realmente muita coisa aconteceu nesse processo. Ainda estamos em processo, então isso não é um lugar definitivo. Mas ainda assim está sendo bem bacana. Eu acho que tudo que seja bom, que seja bem-vindo, né? Tudo que for para melhor, que seja bem-vindo. Eu trabalho desde antes da pandemia numa empresa e tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Eu entrei lá em maio de 2019, então já vão fazer aí 2 anos agora, dia 2 que eu tô lá. Eu aprendi muito, me desenvolvi muito, tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível, assim, ter sido ocupar a cabeça nesse período em trabalho tem me ajudado bastante a me desenvolver e a não perder os poucos parafusos que ainda tinha na cabeça. Eu comecei a minha faculdade de gestão comercial na Uniaselv e as minhas aulas elas deveriam ser semipresenciais, mas em virtude da situação atual nós estamos totalmente EAD. Até quando? Só Deus sabe. Essa pandemia ela tem mostrado uma realidade sobre a gente que isso me preocupa um pouco. E eu nem tô falando de falta de empatia das pessoas, falta de bom senso, que é evidente, mas a nível pessoal mesmo, sabe? Eu adotei um gatinho, o Theo, mas na verdade eu acho que foi ele que me adotou, porque ele acha que ele manda em mim. Ele acorda antes das 7 da manhã e fica correndo pela casa, acordando as pessoas, porque ele já acordou e ele não quer se sentir sozinho. Aí conforme as pessoas vão acordando, ele fica mais tranquilo, aí depois que ele me acorda, ele deita na minha cama e faz isso, como se ele mandasse em mim, como se nada acontecesse, mas é a natureza do felino, né? Ele geralmente ele não sai de dentro de casa, mas como ele tá crescendo, ele tá ficando com aquela vontade de levantar voo, então ele quer ir pra rua, ele quer brincar, ele quer. Então a gente vai mandar castrar ele, para que ele não saia por aí, encontre uma gata no cio, fique 3 dias fora de casa e depois apareça como se nada tivesse acontecido.
Só que ainda tenho muitas dúvidas referente à castração animal, então eu preciso parar um dia, sentar com o veterinário, conversar com ele, tirar todas as minhas dúvidas sobre a castração para ver se realmente é o que eu quero ou não para ele, até porque eu fico pensando no bem-estar do animal e eu acredito que passar por uma cirurgia de castração não deve ser nada confortável. Então eu fico pensando muito nessa parte, assim. Ainda é um processo, estou desenvolvendo essa ideia, mas ainda preciso da opinião do especialista para entender melhor o que vai acontecer, como ele vai reagir depois, como vai ser o pós-operatório. Então tudo isso eu preciso ver depois com o veterinário para que eu possa realmente tomar essa decisão. Eu estou trabalhando em regime home office há mais de um ano e tem sido bastante complicado conviver 24 horas por dia comigo mesmo, dentro de uma casa. Eu acho que é até injusto com a gente mesmo não gostar da própria companhia, mas não é que eu não goste da minha companhia, mas é que a situação da obrigação é complicado, sabe? Você não tá em casa full time porque você quer, você tá porque tem um vírus matando milhares de pessoas por dia no mundo todo e se você sair de casa, você pode ser a próxima. Então, realmente é bastante complicado isso pra mim. E daí eu sou asmático, então acabo pirando um pouco mais sobre essas coisas. Então acabo ficando recluso. E isso acaba meio que mexendo com a minha cabeça. Nitidamente eu vou precisar de terapia quando essa pandemia acabar, porque os danos que eu causei e tenho causado a mim mesmo, eles não vão se dissipar sozinhos quando isso tudo passar. A minha cabeça lá, por... O cachorro vai começar a latir, peraí. Os cachorros dos vizinhos se comunicando. Deve ser fofoca. Enfim. Porque já desde antes da pandemia, eu já, na verdade, desde muito novo, eu tenho distimia. Se isso a gente posso explicar isso futuramente se alguém quiser saber melhor do que se trata, o que é. Mas então a minha cabeça ela tem esse certo problema em conviver comigo mesmo, sabe? E essa pandemia tem piorado muito essa situação. Eu já sofro de insônia inicial, então eu acabo dormindo muito tarde, aí tenho os meus compromissos no outro dia, então eu preciso acordar mais cedo. Então tem desregulado completamente o meu funcionamento. Porque o ser humano ele é social. O ser humano ele precisa de interações sociais para viver em harmonia, né? Tudo bem que a gente não viva em harmonia com o meio que a gente vive, né? Que a gente só destrói o meio ambiente, mas enfim, em questão de outras pessoas, eu acho que a gente precisa dessas interações sociais. Isso faz com que a gente espaireça sobre os problemas do cotidiano. E quando você só vive os seus problemas, você não esparece. Entendeu? Se você quiser, você vai viajar nesse período. Você vai passar um final de semana fora. Nessa situação atual, não tem como, você não tem pra onde fugir. Entendeu? E você trabalhando em casa, você está em casa. Então é o seu local de trabalho e o seu local de descanso. Então você não descansa. Porque quando você trabalha em um lugar físico, fora de casa, você bateu o seu ponto, você sai de lá, você vai para sua casa, você esquece que a empresa existe. No momento que você trabalha, você come, você dorme, você vive com a sua família dentro do mesmo local, aí a coisa complica bastante. E realmente a minha cabeça tem pirado um pouco com a minha própria companhia, não pela companhia dos outros, acho que seria bem pior se eu estivesse sozinho. Mas eu comigo mesmo, às vezes eu me olho no espelho e começo a eu de novo, sabe? Não sei explicar exatamente, mas esse é o sentimento que eu tenho de estar trabalhando há um ano já, há mais de um ano na verdade, nesse regime de home office. Outra coisa que a gente descobriu é que de social as redes sociais não tem nada, né? Eu, por exemplo, tenho me afastado de muitas redes sociais desde o início da quarentena. As únicas que ainda utilizo é o Twitter e o Instagram. O Instagram com bem menos frequência, geralmente eu entro lá, fico 5 minutos rolando um feed, assisto ali os primeiros stories ali de cima e já saio dali, e daqui uns 4 dias eu volto lá de novo pra ver se tem alguma coisa diferente, porque basicamente me faz um pouquinho mal ainda entrar no Instagram. Acredito que seja um pouco de FOMO às vezes, seja um pouco também o pensamento de estou fazendo 30 anos quase e
o mundo tá parado, a minha vida tá parada e o tempo não para. O calendário continua passando, os tempos continuam passando, os meus 30 anos vão chegando. Eu acho que eu tô chegando na crise dos 30, mas acho que vou sobreviver. Os planos então eles são que o canal retorne, eu tenho alguns roteiros engavetados, pode ser que eu aproveite alguns, não sei, era uma cabeça que eu escrevi eles, uma cabeça que eu tinha antes da pandemia, então pode ser que hoje a minha cabeça siga outra direção, mas ainda tenho vários engavetados e alguns eu precisaria de filmagem externa, que são os projetos, para quem não conhece. Eu tenho um Instagram chamado Ilha dos Pensamentos, que é onde tem algumas frasezinhas, ó, tem alguns textos que eu escrevi pra lá, só que eu nunca postei. Então eu queria que eles tivessem uma base de imagens e fosse mais uma narração do que realmente eu falando esses textos na frente de uma câmera. E para isso eu precisaria das filmagens, né? Só que filmar externo não tem como, né? Não tem condições não nesse momento. Então realmente é uma coisa que eu precisaria estudar melhor sobre os roteiros que eu já tenho. Mas pode ser que eu fale alguma coisa, pode ser que eu traga, por exemplo, conteúdo sobre a própria Embeleze. Sobre como é a escola, qual é a minha experiência na Embeleze, qual o custo do curso, as matérias, o investimento em material. Eu estou quase terminando, eu já estou no módulo de corte, já estou terminando o módulo de corte, na verdade. A princípio, se a escola não fechar mais nenhuma vez ainda, acredito que antes de novembro eu já esteja formado, então hoje é 25 de abril. Pode ser que muita coisa mude até lá ainda, mas vamos vendo, né? O plano então é que a gente retorne, eu não tenho ainda um cronograma específico, porque eu dependo de vários fatores para poder gravar e é realmente um pouco complicado fazer isso. Mas agora que quando a gente dá o pontapé inicial, ou pelo menos retorna, né, porque o pontapé inicial já tinha sido dado lá naquele primeiro vídeo de apresentação, pode ser que agora as coisas andem um pouco mais depressa e a frequência seja um pouquinho maior do que esse time aí que deu de bastante tempo entre esse último vídeo e esse atual. Mas eu pretendo realmente, porque eu acho que isso vai me ajudar bastante, porque eu preciso ocupar a minha cabeça, ou pelo menos o meu tempo livre, com outra coisa. Isso é muito importante, a gente precisa ter esses momentos de, sabe, se doar para outro projeto para que faça sentido esse tempo livre, para que você consiga, não que realmente, todo o seu tempo, o peso das 24 horas do seu dia precisa ter algum sentido, não precisa. Você não precisa ter um sentido, você não precisa usar o seu tempo livre para descobrir, sei lá. Então, não, mas eu realmente preciso de um projeto para focar. E eu decidi retomar o canal, que já era um projeto que eu gostava bastante, mas que eu tive que parar por N situações, mas que agora eu pretendo retomar. Como de costume, sugestões são sempre bem-vindas, vamos conversar, eu preciso conversar com pessoas diferentes, então fala qualquer coisa, sugira um próximo tema, alguma coisa, faça uma pergunta, vamos conversar aí, o comentário está aberto, é de graça para todo mundo. Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel, se puder, fique em casa. Caso você tenha familiares em época de vacinação, esclareça as dúvidas dessas pessoas. Acho que a gente que tem acesso à internet tem, eu não digo uma obrigação social, mas um papel social de difundir informações para as pessoas que não utilizam a internet com mais frequência para isso, porque é a única arma que a gente tem, é a única forma que a gente tem de passar por isso. A gente tem que conscientizar as pessoas de que as 2 doses são necessárias. E sem isso a gente vai continuar nesse abre e fecha das coisas, vai continuar isolado, sei lá Deus por quanto tempo, e isso não é bom. Nós não temos uma estrutura social para instaurar um novo normal. Esse novo normal não existe e não pode acontecer. Então nós precisamos retomar a nossa normalidade. E para isso, nesse momento, a gente precisa de cuidado, distanciamento, principalmente vacinação. Não perca o calendário, entendeu? Várias cidades postam isso nas redes sociais diariamente, os calendários, a atualização dos calendários, dos vacinados com primeira e segunda dose. Então, a gente precisa programar isso e a gente não pode deixar isso de lado ou em segundo plano. Nesse momento, o foco principal é vacinar o máximo de pessoas que a gente conseguir para que as coisas possam retornar à nossa normalidade. Então, esqueçam essa história de novo normal. Não existe novo normal. A gente não tem estrutura para ter um novo normal dessa forma. Ou a gente volta à nossa normalidade, ou uma nova normalidade vai se instaurar, que não seja essa. Mas essa história
pandemia ser um novo normal não existe e não pode acontecer. Uma coisa que eu tenho ouvido, eu ouvi algumas vezes e principalmente eu já vendi, acho que eu nunca falei isso, eu já vendi seguros residenciais, seguro de proteção contra acidentes pessoais, e uma das coisas que eu ouvia naquela época, há muito tempo atrás, e que eu voltei a ouvir de novo durante a pandemia é que Deus cuida de mim. Só que uma concepção que a gente tem que ter é que tudo bem, Deus cuida, mas você tem que fazer a sua parte. As pessoas que adoeceram e que morreram, elas também acreditavam em Deus. Elas também tinham a sua fé, seja Deus, seja sei lá o que, mas elas também tinham o credo delas. E mesmo assim não foi o suficiente. Muitas pessoas adoeceram, tiveram complicações e milhares vieram a óbito porque não tinham estrutura nem condições de passar por uma quarentena isolado. Então, se você tem essa possibilidade de ficar em casa, de trabalhar remotamente ou de pelo menos sair de casa só para o necessário, a gente tem que fazer. Não é hora de ir pra praia, não é hora de ir pro final de semana viajar, sei lá Deus pra onde. Então, é complicado? Como eu falei pra vocês, eu tenho sentido que a minha companhia não me faz bem nessa quarentena. Mas é necessário, não só por mim, mas também para as pessoas que eu gosto e para o resto das pessoas também. A gente não pode. Como sempre, a câmera me gongando deixou de gravar e eu tava falando e agora eu me perdi. Então, a gente não pode ser egoísta nesse ponto, a gente precisa se cuidar, isso é necessário, tem que ser o nosso foco nesse momento, certo? Então, cuidem-se, protejam as pessoas que vocês gostam. Eu prometo que o próximo vídeo vai ser um tema menos pesado, mas é que realmente eu não poderia vir do último vídeo, onde era uma outra realidade, uma outra situação, para esse, como se nada tivesse acontecendo, e ignorar o fato da situação atual. Então, a gente precisa realmente focar nisso e ter esse entendimento maior das necessidades atuais e de como a gente precisa levar essa situação, certo? A gente se vê por aí então, virtualmente, porque ainda não tem como o rolezinho básico com os amigos, né? Sinto muita falta de andar com os meus amigos, a gente ia geralmente no final de semana, a gente ia ou sentava numa praça e andar de roller, alguma coisa, só pra gente pelo menos aliviar a mente da tensão da semana, mas é uma coisa que a gente não consegue. A gente fala isso quase que diariamente no Whats, a gente troca fotos dessas épocas nos grupos do Whats, mas realmente não tem o que fazer nesse momento, né? Mas é isso. Até a próxima. Beijo.